Em 2014, eu tava saindo lá com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos, e eu cheguei pra ela e falei assim: olha, você deu muita sorte, sabia? Porque você vai ficar rica. Eu vou ficar rico em 3 anos, a partir da data de agora que eu tô fundando a minha startup, vamos todos ficar riquíssimos. E aí, dito e não feito. É claro que eu não fiquei rico. É claro que eu demorei anos pra gente faturar o primeiro milhão. É claro que eu demorei anos e anos pra gente crescer a nossa empresa. Mas eu descobri ao longo do tempo que todo empreendedor de startup, todo empreendedor de tecnologia acha que vai ficar rico em 3 anos. Então no vídeo de hoje eu quero trazer 7 lições que eu aprendi, que eu me enganei profundamente ao longo da minha jornada, criando expectativas falsas pra caramba, que me iludiram e me fizeram cair numa armadilha. Partiu pro vídeo de hoje. O primeiro erro, que foi um erro fatal, esse aí eu acho que de todos é o pior, assim. Esse foi o que eu mais comi gafe, porque eu sou muito desorganizado financeiramente, que é queimar caixa em besteira. Em 2014, a gente levantou 250 mil de investimento. Ao longo dos anos, de 2014 até 2022, que foi o período que eu trabalhei na minha empresa, a gente levantou mais de 5 milhões... Na verdade foram, acho que 6 ou quase 7 milhões de investimento ao longo da jornada da minha startup. Eu caí num vortex completamente errado. Gastei grana com escritório. Pra você ter uma ideia, cara, o que a gente gastava 20 ou 30 mil por mês com aluguel de escritório no coworking mais caro de São Paulo. A gente contratou os melhores designers, contratava funcionários sênior, software caríssimos. Contratei, na verdade, mais funcionário do que eu precisava, porque tava na moda, né? Ter aquelas grandes empresas, cheio de equipe, e a gente falava, quanto mais funcionário, melhor. Mas eu descobri no final do dia que o meu maior erro foi a vaidade. Eu gastei muita grana errada, grana dos meus investidores, minha grana, tudo por conta de vaidade. Então a primeira lição que eu deixo pra vocês aqui é: cuidem da sua queima de caixa. Caixa é muito importante. Não gastem dinheiro com coisas fúteis. É claro que depois da pandemia isso mudou, né? Ninguém mais hoje em dia gasta 30 mil com um escritório. Mas antes da pandemia, esse era o mindset dos empreendedores de startup. Grande erro, grande problema, então cuidem com muito carinho do seu caixa. A segunda grande lição que eu tirei foi a seguinte: em 2017, quando a gente pivotou a nossa startup pela terceira vez, nós chegamos para um ICP, que era um perfil de público ideal, que eram para vender para PMS. Então a gente tinha um produto chamado NAS, que era Nerd as a Service. Adoro esse nome, cara. Mas a gente vendia Nerds on Demand, né? Então as PMS, as pequenas e médias empresas, elas podiam contratar um técnico de informática através de assinatura. Ela pagava lá uma assinatura. Nos primeiros 15 minutos, quando ela entrava em contato com a gente tentava resolver por um call center. Se a gente não resolvia por um call center em 15 minutos, a gente entrava no acesso remoto. E se não resolvesse em 40 minutos o acesso remoto, a gente enviava um técnico presencial. E tudo que a empresa tinha que fazer era pagar uma assinatura como se fosse um seguro de um técnico de informática. O que acontece foi que a gente acertou esse produto, a gente começou a crescer, e quando a gente bateu 30, 40 mil de faturamento recorrente ao mês, a gente começou a contratar um monte de gente, assim. Então eu contratei um monte de gente júnior, contratei tipo uma equipe de 8, 9 pessoas, pagando 2 pau e meio, 3 pau na época. Falava, não, a gente tem que crescer, precisava de pessoas, precisava de braço, precisava de tudo, e eu acabei montando um time grande, crescendo muito a estrutura, para no final de 2017 a gente concluir que a gente estava vendendo para um mercado que não parava de pé, a empresa. A gente tinha um churn de 17% ao mês, a conta simplesmente não fechava, e eu tive que demitir todo mundo. E em 2018 a gente recomeçou a empresa, e nós recomeçamos com 4 pessoas na equipe, onde era eu e meu sócio e mais 2 pessoas. E em 2018, nesse ano seguinte, a gente faturou mais de 1,5 milhão com apenas 4 pessoas na equipe. Então a grande lição é que até o primeiro milhão de faturamento tem que estar você, seu sócio e no máximo 1 ou 2 funcionários. Você tem que ter uma pessoa pensando em produto e uma pessoa vendendo produto, e ambos cuidando do suporte. No começo tem que ser dessa forma, galera. Vocês não precisam de equipes grandes, vocês não precisam contratar gente, vocês não precisam de gente pra caramba. Vocês precisam fazer um negócio enxuto, cuidando muito bem do seu caixa, tomando cuidado pra não cair nesse loop achando que pessoas resolvem os problemas. Porque na verdade contratar muitas pessoas te traz mais problemas ainda. Cuidado com essa armadilha, porque eu caí e quase todo startupeiro que eu conheço que pensa em captar investimento caiu também. A terceira grande pisada de bola foi
foi a criação de certezas em cima de ideias. Ou seja, eu pegava uma ideia que eu tinha e eu tinha certeza absoluta de que aquela ideia era incrível. E de vez eu me focar no problema que eu tinha que resolver, eu me focava na ideia. E normalmente a ideia é a solução. Então, os primeiros 4 anos da minha startup foram focados em testar múltiplos públicos. A gente começou vendendo para pessoa física, B2C. Depois a gente começou a vender para B2B2C. Então eu vendia para telecom, que atendia pessoa física. Depois eu comecei a vender para PMS, eu vendia para microempresas e pequenas empresas, para depois eu começar a vender para médias e grandes empresas. Durante esses 4 anos, eu entrava em cada mercado com uma convicção plena, falando assim, é agora, é B2C, as pessoas precisam de um técnico de informática. Eu me focava demais na ideia e me focava de menos em entender o problema por trás da ideia. E isso me fez perder, entre aspas, 4 anos da minha jornada empreendedora, baseado em chutômetros de ideias. Então, se você é uma pessoa criativa que tem muitas ideias, cuidado para não cair nessa armadilha. Se foque em entender o problema. O que vale no final do dia, a grande transformação é vendas. Todo o resto é besteira. Ideia com má execução não passa de uma ilusão. Então não se foquem em ideias, se foquem em problemas, em executar, em resolver problemas e cuidado com a grande ilusão de que existe aquela grande ideia, que isso pode ser uma grande armadilha. Quantas vezes eu usei grande nessa frase? Quarto ponto que eu errei profundamente, que é tentar escalar antes da hora. No começo, eu tentava automatizar toda a minha empresa. Eu chegava e falava, Zapier aqui, Make ali. E hoje, né, a gente tem o N8N, né? Então, provavelmente eu faria N8N pra cá, N8N pra lá. E eu comecei a automatizar minha empresa inteira, sendo que eu tinha, 10 clientes, 15 clientes. Então, a grande lição que eu tiro é que no começo você não tem que ter escala. Você tem que fazer as coisas manualmente. É lei. Quanto mais manual você fizer o trabalho, mais você vai aprender sobre os processos, mais você vai aprender sobre os clientes, mais você vai aprender sobre o mercado. É você ouvir o cliente no detalhe, é você ajustar o seu negócio com velocidade, é você refazer o produto na unha. Não adianta você ficar fazendo múltiplos testes de canais, pôr grana em tráfego, produzir conteúdo, fazer um monte de coisa se você ainda não tem clareza do seu público-alvo e da sua proposta de valor. Então não tenta escalar antes da hora, não tenta automatizar as coisas, não tenta forçar um go-to-market se você ainda não fez o feijão com arroz. Cara, errei muito nesse ponto e eu deixo pra vocês uma mensagem muito clara. Façam as coisas manualmente, consiga seus primeiros 10, 15, 20 clientes na unha, melhore seu produto pra depois você começar a pensar em escala. Depois que você bater seus 10, seus 15, seus 20, seus 50 mil de faturamento, aí talvez é o momento pra você começar a pensar em escala. Gente, uma rápida pausa pra falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende pra infoprodutores ou você vende pra pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui, se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui, basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta pro vídeo de hoje. Quinto ponto que eu errei, cara, esse aqui eu errei feio. Eu tentei buscar investidor a minha jornada inteira. Eu literalmente passei 9 anos na minha startup e esses 9 anos eu literalmente todos os anos fiquei buscando investidor para minha empresa. Eu levantei dinheiro cedo demais na minha startup. Então eu tive uma ideia, consegui 250 mil de investimento logo no começo. Eu aprendi ao longo dessas várias captações de investimento, convencer venture capital, né, convencer os investidores, não é simplesmente porque você é bom, o seu negócio é bom. É porque muitas vezes os investidores compram a sua visão. Eles compram o que você acredita daquele mercado, né? Eles trabalham com dados, né? Então eles analisam aquele mercado, analisam a sua tese e falam, putz, os dados fazem sentido, não faz sentido. Então assim, capital
inicial e capital fácil tira muito o nosso foco do que realmente importa. E o que realmente importa é você construir um produto sólido, produto que retém clientes e uma base de clientes fiel a você. Ter um canal de distribuição que funciona muito bem. Então no final do dia você só precisa de distribuição e de um produto que retém as pessoas. O capital, ele serve para injetar e fazer essa máquina girar mais. O capital serve para você trazer mais clientes no final do dia e refinar o seu produto. Tudo além disso tira foco. Então captar grana sem você ter clareza do seu público-alvo, tem que ter clareza do seu canal de distribuição, sem ter você ter clareza que se o seu produto é o produto certo, você provavelmente vai perder o foco e vai gastar grana errada, igual eu fiz com alguns bons milhões de reais que eu gastei errado. Então tomem cuidado para vocês não captarem cedo demais e não se passarem anos em busca de investidor quando o foco tem que ser no seu negócio. Sexto ponto que eu quero trazer para vocês é cuidado, não ignorem o conteúdo orgânico. Conteúdo orgânico é fundamental nos tempos atuais para você se distanciar dos seus concorrentes, para você ter uma proposta de valor boa, para você ter um diferencial competitivo bom, você precisa produzir conteúdo, não só para gerar lead, mas para você criar autoridade no mercado que você atua. O melhor dia para você postar foi ontem, então começa a postar agora. Cada post que você faz é um treino. Um dia vira uma voz, no outro dia vira uma autoridade, no outro dia vira um canal de vendas. É uma evolução que você vai indo aos poucos, mas produzir conteúdo é fundamental. Conteúdo orgânico vende para corporate, conteúdo orgânico vende para grandes empresas, vende para PMS, vende para autônomos, vende para pessoa física, conteúdo orgânico vende para todo mundo. Num momento da história que o SEO tá caindo bastante, a mídia paga, ano que vem o Facebook quer aumentar o valor dos ads, aí você tem mais impostos, aí a galera não tem grana para fazer ads. Então assim, testar canais hoje em dia não é trivial. Acho que essa é a grande mensagem. Conteúdo também não é trivial, mas conteúdo é uma aposta certeira no médio e no longo prazo. Não tem erro. Não ignorem o conteúdo orgânico. Produzam conteúdo desde o primeiro dia do negócio de vocês. E o sétimo ponto, a gente volta ao que foi falado no início desse vídeo, que é subestimar o tempo que construir uma empresa leva. Não, você não vai ficar rico em 3 anos. Não, você não vai ficar rico em 5 anos. Talvez você fique rico em 7 anos, em 10 anos. Eu descobri ao longo desses anos, felizmente ou infelizmente, é que a gente subestima o efeito composto da construção de empresas. A gente subestima o poder do longo prazo. A gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. É muito importante vocês saberem que o que você está construindo hoje vai perpetuar pelos próximos 5, 10 anos. Tudo bem que talvez o poder do longo prazo para um micro SaaS tenha uma outra ótica, porque às vezes você monta um micro SaaS que ele vai ser engolido por uma funcionalidade do ChatGPT. Às vezes você monta um GPT wrapper, né, que se chama, que é esses empacotados usando a API do ChatGPT, e ele deixa de existir amanhã. Mas saiba que a coisa mais importante que tem para o jogo do empreendedorismo é sempre o jogo do longo prazo. Então, mesmo que você tenha uma ferramenta em cima de uma plataforma terceira e você corra o risco de plataforma, você tem que ir se movimentando para criando uma fundação mais sólida para você não depender exclusivamente de um único player que pode matar a sua empresa no dia seguinte. Não subestime o poder do longo prazo. Não fiquem pensando, porque meu micro SaaS ele é muito simples, eu só tô fazendo para durar 2, 3 anos. Esquece isso, porque 2, 3 anos é muito pouco tempo. E você tem que pensar sempre no longo prazo. Não superestime curto prazo, não subestime longo prazo, porque o tempo passa rápido e o efeito composto nas nossas empresas é uma coisa incrível e só tem a agregar. E a real é que começar uma empresa não é fácil, galera. Tudo conspira contra você. É incrível como funciona o jogo das startups. Se todo mundo soubesse o quão difícil é empreender, poucas gente estariam empreendendo hoje. Então eu vou parafrasear uma frase do Alex Hormozi, que ele gentilmente coloca o seguinte: todo mundo começa com 0 clientes. Todo mundo começa com 0 receita. Todo mundo começa com 0 fãs. Mas quem chega longe tem uma coisa em comum, é que todo mundo começa e não desiste. Empreender não é só sobre começar, é sobre não parar. Pensem sobre isso, tá, galera? Se vocês curtiram o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal. Não esqueça de inscrever, pelo amor de Deus, porque tem uma galera que assiste os vídeos e não se inscreve. Então se inscreva aí para receber mais vídeos como esse. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!